Imagine por um momento que existe uma fórmula oculta, uma chave secreta que as pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo usaram para alcançar seus sonhos. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, Napoleão Hill, todos aplicaram esse princípio, embora poucos conheçam seu verdadeiro poder. E aqui está a chave: a riqueza não é acaso. Trata-se de um padrão, um sistema mental que você pode aprender e dominar. Neste audiolivro com explicação, vamos mergulhar profundamente em Pense e Enriqueça, o livro que transformou milhões de vidas. Mas você não vai apenas ouvir o livro, também vai receber análises, exemplos práticos e estratégias para aplicá-lo na sua vida real. Aviso: se você prestar atenção ao que está prestes a ouvir, sua forma de pensar sobre dinheiro, sucesso e o seu próprio destino mudará para sempre. Capítulo 1: O desejo. O ímã que atrai o sucesso. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Napoleão Hill começa seu livro com uma verdade inegável: sem desejo, não há riqueza. Mas não é qualquer desejo. É um desejo ardente, obsessivo, que consome cada pensamento e cada ação. Pense bem. Quantas vezes você quis algo, mas, no fundo, não estava realmente comprometido com isso? Talvez você quisesse ganhar mais dinheiro, mas não estava disposto a fazer sacrifícios. Ou talvez sonhou em ter um negócio, mas no primeiro obstáculo, desistiu. Essa é a diferença entre os que alcançam o sucesso e os que apenas sonham com ele. Napoleão Hill ilustra esse princípio com a história de Edwin C. Barnes, um homem que tinha um único desejo em mente: trabalhar com Thomas Edison. Mas havia um problema. Barnes não tinha dinheiro, nem influência, nem uma forma clara de chegar até Edison. Ainda assim, ele não aceitou um não como resposta. O que ele fez? Viajou de trem sem dinheiro, chegou ao escritório de Edison e pediu uma chance. Não conseguiu um grande cargo de imediato, mas aceitou qualquer trabalho dentro da empresa. Trabalhou com tanta determinação que, quando Edison lançou um novo invento, Barnes viu a oportunidade e se tornou seu principal distribuidor. Resultado: ficou milionário. Se você realmente deseja algo, fará o que for necessário para consegui-lo. Quando não há alternativa, não há fracasso. Agora, pergunte-se: você tem um desejo tão ardente que não aceitaria o fracasso como opção? Está disposto a fazer o que for necessário para alcançá-lo? Se hoje tirassem tudo de você, continuaria perseguindo sua meta com a mesma intensidade? Feche os olhos e imagine que seu desejo já se realizou. Sinta a emoção, a satisfação, o impacto disso na sua vida. Esse é o tipo de desejo que você precisa para atrair riqueza. Capítulo 2: A fé. O poder de acreditar no invisível. Napoleão Hill nos ensina que a fé é o segundo pilar para alcançar a riqueza. Não basta desejar algo, é preciso acreditar com absoluta certeza que você vai conseguir. Pense por um momento: quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Talvez tenha pensado que o sucesso é apenas para alguns poucos sortudos. Mas aqui está a verdade: as pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo não nasceram com poderes especiais. Elas simplesmente acreditam em si mesmas com uma intensidade inabalável. E isso não é apenas um conceito motivacional. A ciência confirma: seu cérebro tem uma capacidade impressionante de materializar aquilo que acredita ser possível. Quando você tem fé na sua meta, sua mente começa a procurar caminhos para alcançá-la, eliminando o medo e a incerteza. Henry Ford, fundador da empresa Ford, tinha um sonho: construir um motor de 8 cilindros em um único bloco. Seus engenheiros disseram que era impossível. Mas Ford não aceitou essa resposta. Ele ordenou que sua equipe continuasse tentando, não importava quantas vezes falhassem. Meses se passaram sem resultados, mas Ford insistiu com convicção total. No fim, conseguiram construir o motor e revolucionaram a indústria automotiva. Agora pense: o que teria acontecido se Ford tivesse duvidado? Provavelmente, a história do automóvel seria completamente diferente. Como programar sua mente para acreditar no sucesso? Hill explica que a fé pode ser desenvolvida através da repetição constante de pensamentos positivos. É aqui que entram as afirmações e autossugestão, temas que vamos aprofundar no próximo capítulo. Mas antes, faça a si mesmo estas perguntas. Você realmente acredita que pode alcançar seus sonhos?
Ou, no fundo, ainda existem dúvidas que te paralisam? O sucesso começa na sua mente. Se você consegue vê-lo com clareza e senti-lo como realidade, então você já está no caminho certo para conquistá-lo. Capítulo 3. Autossugestão. Reprogramando sua mente para o sucesso. Hill descreve a autossugestão como a ponte entre o desejo e a realidade. É a ferramenta que transforma um simples pensamento em uma crença poderosa. Mas o que realmente significa a autossugestão? É o processo de repetir ideias para si mesmo até que seu subconsciente as aceite como verdade. Sua mente é como um jardim. Se você plantar pensamentos positivos e os regar constantemente, eles crescerão. Caso contrário, as ervas daninhas do medo e da dúvida vão tomar conta. Como usar a autossugestão para alcançar a riqueza? Hill propõe um exercício prático. Escreva sua meta financeira com total clareza. Não basta dizer quero ser rico. Você deve especificar quanto dinheiro deseja e em quanto tempo. Declare como você vai alcançá-la. Por exemplo, vou conquistar $1 milhão oferecendo valor através do meu negócio. Leia sua declaração em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Faça isso com emoção, acreditando que sua meta já se concretizou. Este exercício pode parecer simples, mas a repetição constante programa seu subconsciente, eliminando crenças limitantes e fortalecendo sua fé no sucesso. O lendário boxeador Muhammad Ali usava a autossugestão a seu favor. Ele repetia constantemente, eu sou o maior, mesmo antes de ter vencido qualquer campeonato. Ao fazer isso, programou sua mente para acreditar, e com o tempo, isso se tornou realidade. A mensagem aqui é clara. O que você repete com convicção se torna parte de você. Capítulo 4. Conhecimento especializado. A chave para dominar sua indústria. Hill faz uma distinção clara entre conhecimento geral e conhecimento especializado. Enquanto o conhecimento geral pode ser útil, ele não é suficiente para gerar riqueza. A chave está em adquirir e aplicar conhecimento especializado em uma área específica. Pense nisso. Milhões de pessoas têm diplomas universitários, mas nem todas são ricas. Por quê? Porque a educação tradicional se concentra em conhecimento genérico, não na aplicação estratégica de habilidades valiosas para o mercado. As pessoas mais ricas do mundo não sabem tudo, mas dominam algo em particular. Jeff Bezos não precisava ser especialista em toda a tecnologia, mas ele compreendia profundamente como construir um negócio de comércio eletrônico. Como adquirir conhecimento especializado? Identifique uma área em que você possa se destacar. Pode ser uma indústria, uma habilidade ou um nicho com alta demanda. Aprenda constantemente. Você não precisa de uma educação formal cara. Livros, cursos online e mentores são fontes valiosas. Cerque-se de especialistas. Se há algo que você não sabe, trabalhe com quem sabe. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, não sabia fabricar aço, mas contratou os melhores engenheiros. Elon Musk não nasceu sabendo sobre foguetes ou inteligência artificial. Mas quando decidiu fundar a SpaceX, leu livros de engenharia, contratou especialistas e mergulhou no assunto até se tornar um verdadeiro mestre. A lição é simples. Se você quer riqueza, precisa adquirir e aplicar conhecimento estratégico que o mercado valorize. Capítulo 5. A imaginação. A ferramenta mais poderosa do milionário. Hill afirma que tudo o que existe no mundo começou como uma ideia na mente de alguém. Arranha-céus, aviões, automóveis, até mesmo dinheiro, tudo foi primeiro concebido na imaginação de uma pessoa antes de se tornar realidade. Os dois tipos de imaginação. Imaginação sintética consiste em reorganizar ideias já existentes para criar algo novo. Por exemplo, Henry Ford não inventou o automóvel nem a linha de montagem, mas combinou ambos os conceitos para revolucionar a indústria. Imaginação criativa é a capacidade de gerar ideias completamente novas. É a fonte das grandes invenções e descobertas. Albert Einstein a chamava de a inteligência brincando. Como usar a imaginação para gerar riqueza? Visualize seu sucesso todos os dias. Feche os olhos e veja com total clareza o estilo de vida que deseja. A visualização é uma chave para atrair oportunidades. Exercite sua mente com perguntas poderosas. Pergunte a si mesmo:
Como posso melhorar este produto? Como posso resolver este problema de forma inovadora? Cerque-se de inspiração. Leia biografias de pessoas bem-sucedidas, estude casos de sucesso e alimente sua criatividade com novas experiências. Steve Jobs não inventou o computador nem o celular, mas com sua imaginação, criou dispositivos revolucionários ao combinar tecnologia existente com design intuitivo e atrativo. A imaginação transformou a Apple em uma das empresas mais valiosas do planeta. A mensagem é simples e poderosa. As oportunidades de riqueza estão escondidas na sua capacidade de imaginar e transformar ideias inovadoras em realidade. Capítulo 6. O planejamento organizado. O segredo dos empreendedores de sucesso. Hill é categórico. Sonhos sem planos são apenas desejos vazios. Você pode ter um desejo ardente de ser milionário, mas sem um plano bem estruturado, nunca chegará lá. Por que o planejamento é crucial? Imagine duas pessoas que querem abrir um negócio. A primeira apenas espera o momento certo, sem um plano concreto. A segunda analisa o mercado, estuda estratégias de sucesso e estabelece um plano detalhado. Quem você acha que vai alcançar o sucesso? Os 4 passos para um planejamento eficaz. Forme uma equipe de mentes mestras. Hill recomenda cercar-se de pessoas com conhecimentos especializados que complementem sua visão. Henry Ford tinha conselheiros em engenharia, finanças e produção. Defina objetivos claros e alcançáveis. Não basta dizer quero ser rico. Você precisa de um número específico e um prazo concreto. Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo? Como vai alcançar isso? Haja imediatamente. Um plano sem ação é inútil. Mesmo que tudo não esteja perfeito, comece agora. O aprendizado vem no caminho. Ajuste seu plano quando necessário. Não tenha medo de mudar de estratégia se algo não estiver funcionando. A flexibilidade é essencial para o sucesso. Jeff Bezos não criou a Amazon do nada. Antes de lançar a empresa, ele analisou o crescimento da internet, estudou o comércio eletrônico e elaborou um plano estratégico. Depois, executou sua visão com disciplina, adaptando-se constantemente ao mercado. Sem um plano sólido, o sucesso é apenas um sonho. Defina sua estratégia e comece a agir hoje. Capítulo 7. A decisão. A característica que separa os ricos dos medíocres. Você sabia que a falta de decisão é uma das principais razões pelas quais a maioria das pessoas fracassa? Napoleão Hill descobriu que todas as pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente e raramente as mudam. A paralisia por análise, o inimigo do sucesso. Muitas pessoas passam a vida duvidando, esperando o momento perfeito ou buscando opiniões demais. O resultado: nunca agem. Os milionários, por outro lado, agem com determinação. Não deixam que a opinião dos outros os faça mudar de rumo com facilidade. Quando Henry Ford decidiu produzir o famoso modelo T, muitos de seus conselheiros disseram que era impossível fazer um carro barato e acessível para o público. O que Ford fez? Ignorou os céticos e se manteve firme em sua decisão. Como resultado, revolucionou a indústria automobilística e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Como tomar decisões com confiança e rapidez. Defina seu objetivo com clareza. Você não pode decidir se não sabe o que quer. Reúna informações, mas sem exagero. Pesquise o suficiente, mas evite a paralisia por análise. Confie na sua intuição. Grandes líderes tomam decisões baseados em experiência e instinto. Aceite que não existem decisões perfeitas. Errar faz parte. O importante é corrigir o rumo rapidamente. Não permita que a opinião dos outros te paralise. Ouça conselhos, mas não dependa deles. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, é famoso por tomar decisões em questão de minutos. Ele não se deixa levar pelo medo nem pela multidão. As oportunidades não esperam. Apenas aqueles que decidem rápido e com base sólida se enriquecem. Capítulo 8. A persistência. A chave para dobrar o fracasso. Se existe uma característica comum entre todos os milionários, é a persistência. A maioria das pessoas desiste cedo demais.
Diante de um obstáculo, recuam. Os ricos, não. Eles veem o obstáculo como um teste da sua determinação. Quando Thomas Edison trabalhava na criação da lâmpada elétrica, falhou mais de 10.000 vezes. Mas cada tentativa frustrada não o desanimava, ao contrário, o aproximava da solução. Quando lhe perguntaram sobre seus fracassos, ele respondeu: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade que transforma uma pessoa comum em milionária. Por que a maioria das pessoas desiste? Falta de clareza em seus objetivos. Sem uma visão clara, qualquer obstáculo parece um motivo para desistir. Medo do fracasso e da rejeição. A sociedade condicionou as pessoas a temer o fracasso, quando na verdade ele é parte essencial do caminho. Influência de familiares e amigos negativos. Muitas vezes, quem mais nos ama é quem mais nos desmotiva, porque não entende nossa visão. Falta de autodisciplina. Persistência não é sobre motivação, é sobre compromisso e consistência. Como desenvolver uma persistência inabalável? Cultive um desejo ardente. Se sua meta não queimar dentro de você, qualquer desculpa servirá para desistir. Cerque-se de pessoas com mentalidade de vitória. Se convive com quem desiste fácil, você também vai desistir. Repita diariamente suas afirmações de sucesso. Reprograme sua mente para ver obstáculos como oportunidades. Lembre-se do seu porquê. Quando pensar em desistir, volte à raiz da sua motivação. Sylvester Stallone estava completamente falido quando escreveu o roteiro de Rocky. Ninguém queria deixá-lo atuar no próprio filme. Ofereceram grandes somas de dinheiro para comprar o roteiro, mas ele recusou, pois seu sonho era protagonizá-lo. Chegou a vender seu cachorro porque não tinha dinheiro para comer. No fim, um estúdio aceitou sua condição. E Rocky se tornou um sucesso mundial, levando Stallone da miséria à fama e à fortuna. A persistência o levou do fracasso absoluto ao topo. O sucesso não é sorte nem talento. É resistência. A maioria dos bem-sucedidos chegou lá não por serem os mais inteligentes, mas por terem sido os últimos a desistir. Capítulo 11. Decisão e fé inabalável. O combustível do sucesso. Se você observar as pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo, notará que todas têm algo em comum: uma determinação inabalável para alcançar seus objetivos. Não importa quantos obstáculos apareçam no caminho, elas continuam avançando. Não esperam que tudo esteja perfeito, elas simplesmente decidem e agem. A indecisão, seu pior inimigo. Uma das razões pelas quais muitas pessoas nunca alcançam sucesso é porque são indecisas. Dizem que querem ganhar mais dinheiro, mas não tomam nenhuma atitude. Sonham em abrir um negócio, mas ficam esperando o momento perfeito. Têm uma ideia incrível, mas nunca a colocam em prática por medo de fracassar. O problema é que a indecisão é um hábito que destrói sonhos. Enquanto você hesita e adia, o tempo passa e as oportunidades desaparecem. Henry Ford, o fundador da Ford Motor Company, tinha uma mentalidade de determinação total. Quando decidiu criar um motor de 8 cilindros em uma única peça, seus engenheiros disseram que era impossível. Mas ele não aceitou um não como resposta. Ordenou que continuassem trabalhando, não importava quanto tempo levasse. Os engenheiros voltaram diversas vezes com a mesma resposta: não dá para fazer. Ford simplesmente respondia: continuem trabalhando até conseguirem. Depois de 2 anos de tentativas fracassadas, finalmente encontraram a solução. O resultado: ele mudou para sempre a indústria automotiva e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. A chave: decidir sem hesitar e sem recuar. Se você realmente quer ser rico e bem-sucedido, precisa decidir isso sem vacilar. Isso significa ter uma meta clara. Não basta dizer quero ser rico. Você precisa definir exatamente quanto dinheiro quer ganhar e em quanto tempo. Um objetivo vago não gera ação. Um objetivo específico obriga você a se mover. Eliminar a opção de desistir. A maioria das pessoas desiste assim que encontra dificuldades. Os verdadeiros vencedores seguem em frente, não importa quantas vezes fracassem. Agir imediatamente.
Não espere pelo momento perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Comece agora e ajuste o caminho conforme avança. A fé. Acreditar no invisível até que se torne real. A fé não é apenas um conceito religioso. É a certeza absoluta de que aquilo que você deseja vai acontecer. Napoleão Hill explica que todos os grandes milionários têm uma fé inabalável em si mesmos e em seus objetivos. Eles não duvidam, não questionam, não deixam o medo pará-los. Agem como se seu sucesso já estivesse garantido. E como resultado, a realidade se molda a essa crença. Steve Jobs não era engenheiro, programador ou designer, mas tinha uma visão e uma fé inabalável em suas ideias. Quando apresentou o primeiro computador Apple, ninguém acreditava que daria certo. Quando lançou o iPhone, muitos especialistas disseram que fracassaria. Mas Jobs nunca duvidou. Ele enxergava o futuro antes que os outros pudessem compreendê-lo. Sua fé era tão forte que acabou mudando o mundo. Como desenvolver uma fé inabalável no seu sucesso? Cerque-se de informação que fortaleça sua crença. Leia biografias de pessoas bem-sucedidas. Ouça áudios e vídeos motivacionais. Evite a negatividade de quem duvida de você. Visualize seu sucesso todos os dias. Feche os olhos e imagine que já alcançou sua meta. Sinta a emoção e gratidão como se já fosse real. Elimine a palavra impossível do seu vocabulário. Sempre que alguém disser que você não pode, use isso como motivação para provar o contrário. Tome ação massiva. Fé sem ação não serve para nada. Mova-se com convicção, mesmo que esteja com medo. A combinação de decisão e fé é o que separa os vencedores dos perdedores. Se você tomar uma decisão firme e agir sem hesitar, mais cedo ou mais tarde alcançará o sucesso. Capítulo 12. Persistência. A ferramenta que rompe todas as barreiras. A diferença entre o sucesso e o fracasso não é a inteligência nem a sorte. É a persistência. As pessoas que alcançam grandes conquistas não são as mais talentosas. São as que se recusam a desistir. Quando os outros param, elas continuam. Quando tudo parece estar contra, elas persistem. O poder da persistência. Napoleão Hill afirma que a persistência é a qualidade mais importante de qualquer milionário. Não importa quantas vezes você fracasse. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantas pessoas digam que você não consegue. Se você continuar sem desistir, o sucesso é inevitável. Walt Disney foi rejeitado por mais de 300 bancos que não queriam financiar sua ideia da Disneyland. Você consegue imaginar se ele tivesse desistido na tentativa número 250? Hoje, sua empresa vale mais de 150 bilhões de dólares, e seu legado continua vivo. Ele não foi o mais inteligente nem o mais sortudo. Ele foi o mais persistente. As 4 razões pelas quais as pessoas desistem. Medo do fracasso. Acham que fracassar significa que não são bons o suficiente. A verdade é que cada fracasso é apenas uma lição no caminho para o sucesso. Falta de clareza no objetivo. Se você não tem um objetivo claro e forte, qualquer obstáculo vai te fazer desistir. Você precisa saber exatamente o que quer e por que quer. Influências negativas. Dão ouvidos a pessoas pessimistas que os desmotivam. Cerque-se de pessoas que o impulsionem a seguir em frente. Falta de paciência. Acham que o sucesso é imediato e desistem quando não veem resultados rápidos. O sucesso é uma soma de pequenos esforços diários. Como desenvolver uma persistência inabalável. Se você aprender a persistir apesar dos obstáculos, vai se tornar imparável. Aqui estão 5 passos para fortalecer sua persistência. Defina um objetivo claro e ardente. Se sua meta não for grande e empolgante o suficiente, qualquer dificuldade vai fazer você desistir. Faça isso. Defina exatamente o que você quer. Escreva em um papel e leia todos os dias. Associe sua meta a uma emoção forte, como liberdade, segurança ou realização pessoal. Crie uma rotina diária de ação. A persistência se desenvolve com ações diárias, sem exceção. Exemplo: se você quer um negócio de sucesso,
Faça algo todos os dias para fazê-lo crescer. Se quer melhorar sua saúde, exercite-se todos os dias. Não importa se o progresso for pequeno. O importante é nunca parar. Programe sua mente para resistir à adversidade. Sempre que enfrentar um obstáculo, em vez de desistir, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar esse problema a meu favor? Se esse caminho não funciona, qual é a outra opção? Os vencedores veem os problemas como desafios, não como desculpas para desistir. Cerque-se de persistência. Leia histórias de pessoas que conquistaram o que você deseja. Assista a vídeos motivacionais quando sentir vontade de desistir. Evite se cercar de pessoas negativas que dizem isso não dá certo. A persistência é contagiosa. Cerque-se de exemplos de sucesso e sua mente se adaptará. Faça um compromisso público. Conte a amigos, familiares ou nas redes sociais qual é sua meta e diga que não vai desistir. Quando você compartilha sua meta publicamente, sente a responsabilidade de cumpri-la. Sylvester Stallone era um ator fracassado. Vivia na pobreza e nem tinha dinheiro para comer. Quando escreveu o roteiro de Rocky, foi rejeitado mais de 1.500 vezes. Os produtores queriam comprar o roteiro, mas ele insistiu que ele mesmo deveria ser o protagonista. Recusou-se a vendê-lo sem essa condição. Eventualmente, alguém aceitou sua proposta. Rocky se tornou um dos filmes mais bem-sucedidos da história e Stallone ficou milionário. Se ele tivesse desistido na tentativa número 1499, ninguém saberia quem ele é hoje. Conclusão: a persistência é tudo o que você precisa. O sucesso não é uma questão de sorte. É uma questão de quanto tempo você está disposto a continuar quando tudo parece estar contra você. Se você aprender a persistir, independentemente dos obstáculos, o sucesso é inevitável. Capítulo 13. O poder do círculo de influência. Cerque-se de vencedores. Você já sentiu que as pessoas ao seu redor estão te segurando? Se sim, você não está imaginando coisas. Seus resultados na vida são diretamente influenciados pelas pessoas com quem você mais convive. Napoleão Hill descobriu que as mentes mais bem-sucedidas do mundo tinham algo em comum: formavam grupos de pessoas que as impulsionavam a crescer. Ele chamou isso de mastermind, ou círculo de influência. Se hoje você não está avançando, talvez seja porque está cercado pelas pessoas erradas. Seu ambiente define seu destino. Pense nisso. Se você passa tempo com pessoas negativas, que reclamam e não fazem nada para melhorar, inevitavelmente acabará como elas. Mas se você se cerca de pessoas bem-sucedidas, ambiciosas e visionárias, sua mentalidade e seus resultados mudarão radicalmente. Hill explica que quando duas ou mais pessoas unem suas mentes em um mesmo objetivo, cria-se uma espécie de terceira mente, com mais poder do que teriam separadamente. Os milionários sempre aplicaram esse princípio. Henry Ford, o criador da Ford Motors, não tinha uma grande formação acadêmica. Mas ele se cercou das pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas de sua época, como Thomas Edison e Harvey Firestone. Sempre que tinha um problema, sabia que seu círculo de influência o ajudaria a encontrar uma solução. O resultado: Ford criou um império automobilístico e se tornou um dos homens mais ricos da história. Ele não fez isso sozinho. Fez com um círculo de pessoas que o impulsionaram ao sucesso. Como construir um círculo de influência vencedor? Se você quer alcançar um nível superior de sucesso, precisa se cercar de pessoas que te inspirem e desafiem a melhorar. Aqui estão 5 passos para criar seu próprio círculo de influência. Avalie as pessoas ao seu redor. Faça estas perguntas: as pessoas ao meu redor me motivam ou me desmotivam? Têm mentalidade de crescimento ou reclamam o tempo todo? Me impulsionam a melhorar ou me travam com críticas e dúvidas? Se a maioria das respostas for negativa, é hora de fazer mudanças. Identifique pessoas que já estejam no nível que você deseja alcançar. Você não precisa conhecê-las pessoalmente. Hoje em dia, pode se cercar de mentores virtuais assistindo a vídeos, lendo livros e consumindo conteúdo de pessoas bem-sucedidas. O simples fato de encher sua mente com ideias de sucesso muda sua mentalidade. Participe de grupos com mentalidade vencedora. Busque comunidades de empreendedores, empresários,
investidores ou pessoas com objetivos semelhantes aos seus. A energia de um grupo pode acelerar seu crescimento exponencialmente. Elimine ou reduza o contato com pessoas tóxicas. Se há alguém que constantemente te enche de dúvidas, críticas e negatividade, você precisa limitar o tempo com essa pessoa. Isso não significa que você deve odiá-la, mas sim proteger sua mentalidade. Agregue valor a pessoas bem-sucedidas. Para atrair pessoas de alto nível, não procure o que pode ganhar delas. Em vez disso, pergunte como pode ajudar. Pessoas bem-sucedidas se cercam de outras que agregam valor. Se você se tornar alguém que contribui e apoia, seu círculo de influência crescerá naturalmente. Steve Jobs não construiu a Apple sozinho. Ele tinha Steve Wozniak, um gênio da engenharia, John Sculley, um especialista em negócios, e uma equipe de pessoas brilhantes que o ajudaram a materializar sua visão. Se Jobs tivesse tentado fazer tudo sozinho, a Apple nunca teria existido. Ele entendia que o sucesso não é individual, mas o resultado das pessoas com quem você se cerca. Se você não está avançando, revise seu ambiente. Se você se cerca de vencedores, se tornará um deles. Se se cerca de pessoas sem ambição, mais cedo ou mais tarde ficará estagnado. Escolha com sabedoria com quem você passa seu tempo. Capítulo 14. Decisões milionárias. O poder de escolher corretamente. Todos os dias você toma decisões que determinam seu futuro. Algumas parecem pequenas. O que comer hoje? A que horas você vai acordar? Vai ler um livro ou assistir televisão? Mas, com o tempo, essas decisões se acumulam e criam o seu destino. Napoleão Hill descobriu que pessoas ricas e bem-sucedidas têm algo em comum: tomam decisões rapidamente e raramente mudam de ideia. Por outro lado, as pessoas que fracassam são indecisas, duvidam e mudam de opinião constantemente. Se você quer sucesso financeiro, precisa dominar a arte de tomar decisões corretas. A vida é o resultado de uma série de escolhas. Quando você decide poupar em vez de gastar, constrói riqueza. Fazer exercício em vez de ser sedentário, melhora sua saúde. Se cercar de pessoas bem-sucedidas em vez de medíocres, eleva sua mentalidade. Mas se toma decisões sem pensar no longo prazo, gasta todo o seu dinheiro e se endivida. Come mal e negligência à saúde. Se cerca de pessoas tóxicas que te travam. Cada decisão, por menor que pareça, tem um impacto. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, é famoso por sua habilidade em tomar decisões corretas. Quando era jovem, decidiu poupar e investir em vez de gastar impulsivamente. Estudar negócios em vez de se distrair com prazeres momentâneos. Se cercar de mentores sábios em vez de amigos sem ambição. Ao longo do tempo, essas decisões o transformaram em um bilionário. Se tivesse tomado decisões diferentes, hoje não seria Warren Buffett. As 3 chaves para tomar decisões milionárias. Se você quer alcançar riqueza e sucesso, aplique estas 3 regras na sua vida. Tome decisões rápidas e com convicção. Pessoas ricas decidem rápido e mudam de ideia lentamente. Por quê? Porque confiam na sua capacidade de análise. Porque não deixam que a dúvida as paralise. Porque entendem que o sucesso exige ação. Se você passa tempo demais em dúvida, acaba perdendo oportunidades. Decida com firmeza. A ação é mais importante que a perfeição. Avalie cada decisão com mentalidade de longo prazo. Antes de decidir, faça esta pergunta: essa decisão me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Por exemplo, gastar com luxos desnecessários hoje te afasta da riqueza. Investir seu dinheiro com sabedoria te aproxima da liberdade financeira. Perder horas nas redes sociais te afasta do sucesso. Ler e se educar todos os dias te aproxima de novas oportunidades. As decisões milionárias não se baseiam no que parece bom no momento, mas no que trará grandes benefícios no futuro. Evite a armadilha da paralisia por análise. Muitas pessoas nunca avançam porque passam tempo demais pensando e analisando, mas nunca agem. Querem começar um negócio, mas pesquisam por anos sem iniciar. Querem investir, mas têm medo de perder dinheiro e nunca fazem nada. Querem melhorar a vida,
mas esperam um momento perfeito, que nunca chega. O segredo dos bem-sucedidos é agir sem esperar que tudo esteja perfeito. Faça agora. Corrija no caminho, mas comece hoje. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, tem uma regra simples para tomar decisões. Se você tem 70% da informação, decida imediatamente. Não espere ter 100% de certeza porque, quando tiver, já será tarde demais. A Amazon se tornou um gigante porque Bezos assumiu riscos calculados e decidiu rapidamente. Se ele tivesse esperado o momento perfeito, a Amazon nunca teria existido. Hoje mesmo, analise. Quais decisões você tem adiado? Quais pequenas mudanças você pode fazer para se aproximar das suas metas? Você está agindo com firmeza ou deixando que a dúvida te paralise? Pessoas ricas e bem-sucedidas não têm mais sorte nem mais talento. O que as diferencia é que tomam melhores decisões, mais rápido e com mais convicção. Comece a decidir com inteligência e verá como sua vida mudará drasticamente. Capítulo 15. A persistência. O fator que te separa do fracasso e do sucesso. Imagine que o sucesso é uma porta trancada. Muitos batem uma vez e desistem. Outros batem mais forte, mas se ela não abrir, vão embora. Mas os verdadeiros vencedores continuam batendo até que a porta se abra. A diferença entre quem alcança a riqueza e quem fracassa não é sorte, inteligência ou contatos. É persistência. O experimento da mina de ouro perdida. No livro, Napoleão Hill conta a história de um homem que investiu todas as suas economias para buscar ouro. Comprou equipamentos, contratou trabalhadores e perfurou o solo. No começo, encontrou algumas veias de ouro, mas depois, nada. Após meses sem resultados, ele desistiu e vendeu sua maquinaria para um sucateiro por uma fração do preço. Esse sucateiro, em vez de desistir, contratou um engenheiro para analisar o terreno. Descobriu que o ouro estava a apenas 3 metros de onde o primeiro homem parou de cavar. 3 metros. Isso foi tudo o que separou um perdedor de um milionário. Quantas vezes você esteve prestes a conseguir algo, mas desistiu cedo demais? As 4 etapas da persistência. O entusiasmo inicial. Você tem uma ideia, uma meta, um sonho e se sente motivado. O esforço sem resultados. Você trabalha, mas não vê progresso. Aqui é onde a maioria desiste. A resistência. Você continua quando os outros abandonam. Este é o ponto de virada. A recompensa. Aqueles que resistem colhem os frutos da persistência e alcançam o sucesso. A maioria nunca chega à fase 4 porque desiste na fase 2 ou 3. Mas se você persiste além dos obstáculos, alcança a recompensa. Thomas Edison tentou mais de 10.000 vezes antes de fazer uma lâmpada funcionar. Ele falhou 10.000 vezes. Ou encontrou 10.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Sua mentalidade era clara. Cada erro me aproxima do sucesso. Se Edison tivesse desistido na tentativa 9.999, o mundo não teria luz elétrica. Como desenvolver uma persistência inquebrantável? Se você quer alcançar a riqueza, deve treinar sua mente para nunca desistir. Aqui estão os 3 pilares da persistência. Um propósito ardente. Você não pode persistir em algo se não tiver um motivo poderoso para isso. Por que você quer ser rico? Por que deseja sucesso? O que acontecerá se não conseguir? Se seu desejo for fraco, você desistirá diante da primeira dificuldade. Mas se sua fome de sucesso for maior que o medo do fracasso, você nunca vai parar. Um plano de ação flexível. Persistência não significa repetir os mesmos erros. Se algo não funciona, ajuste a estratégia, mas não abandone a meta. Se um negócio não dá certo, tente outro modelo. Se um investimento falhar, aprenda e melhore sua abordagem. Se uma porta se fechar, encontre outra entrada. Persistir não é bater numa parede esperando que ela desapareça. É encontrar uma forma de atravessá-la, contorná-la ou derrubá-la. Tolerância zero à autocompaixão. Pessoas bem-sucedidas não se permitem sentir pena de si mesmas. Quando falham, não ficam lamentando. Analisam o erro. Corrigem a rota. Tentam novamente com mais força. Toda vez que pensar em desistir,
Pergunte-se: vou ser o homem que desistiu a 3 metros do ouro? Ou serei aquele que cavou até encontrar a riqueza? Antes de ser famoso, Sylvester Stallone era um ator pobre e rejeitado. Escreveu um roteiro sobre um boxeador e ofereceu aos estúdios. Foi rejeitado mais de 1.500 vezes. Diziam que o roteiro era ruim, que ninguém queria vê-lo atuando, que ele nunca teria sucesso. Mas Stallone persistiu. Quando finalmente aceitaram comprar seu roteiro, ele insistiu em ser o protagonista, mesmo oferecendo dinheiro para que não o fizesse. Viveu na pobreza. Vendeu seu cachorro porque não tinha o que comer. Suportou todas as humilhações. Até que, um dia, alguém acreditou nele. Assim nasceu Rocky. Assim nasceu uma lenda. Se Stallone tivesse desistido, jamais teria mudado sua vida. Todos queremos ser ricos, bem-sucedidos e livres. Mas a verdade é que só os que resistem às dificuldades conseguem. Se você quer algo, não desista. Se fracassar, tente outra vez. Se uma porta se fechar, busque outra entrada. Toda pessoa de sucesso foi alguém que simplesmente não desistiu. Na próxima vez que sentir vontade de abandonar, lembre-se, o ouro pode estar a apenas 3 metros de distância. Capítulo 16. O poder dos grupos mente mestra. A riqueza e o sucesso não se alcançam no isolamento. Milionários nunca trabalham sozinhos. Se você analisar os grandes homens da história, todos tinham aliados estratégicos. Henry Ford tinha uma equipe de especialistas que o apoiavam. Thomas Edison trabalhava com um círculo de mentes brilhantes. Andrew Carnegie formou um grupo de líderes que o ajudaram a construir seu império. Napoleão Hill chama isso de grupo mente mestra. É a reunião de mentes focadas em um mesmo propósito, que se ajudam mutuamente a alcançar riqueza e sucesso. Por que o grupo mente mestra é essencial para a riqueza? Quando você se cerca de pessoas com a mesma mentalidade, suas ideias se multiplicam. Seus problemas têm mais soluções. Sua motivação permanece elevada. Hill explica que quando 2 ou mais pessoas se unem com um propósito definido, cria-se uma terceira mente mais poderosa que a soma das partes. Ou seja, a inteligência e criatividade do grupo se expandem para níveis impossíveis de atingir individualmente. Henry Ford se cercou de inventores e empresários visionários. Steve Jobs trabalhou com engenheiros brilhantes para construir a Apple. Warren Buffett se reúne constantemente com mentes financeiras experientes. Esses homens sabiam que, sem as conexões certas, suas ideias jamais teriam alcançado sucesso. Você também precisa de um grupo assim. Para funcionar, seu grupo deve seguir 4 regras. Todos devem compartilhar a mesma visão. Não se cerque de pessoas negativas ou sem ambição. Busque gente com fome de sucesso. Cada pessoa deve trazer um valor único. Cada membro precisa ter habilidades, conhecimentos ou recursos que beneficiem o grupo. A confiança deve ser absoluta. Você precisa poder compartilhar ideias sem medo de traição. Reuniões periódicas e compromisso. Um grupo só é eficaz se for ativo e constante. Na história, o rei Arthur tinha sua távola redonda, onde os melhores cavaleiros discutiam estratégias e planos. Na vida real, empresários como Elon Musk e Jeff Bezos se cercam de especialistas em tecnologia, finanças e liderança. Você acha que Elon Musk sabe programar todos os sistemas da Tesla ou da SpaceX? Não. Mas ele tem os melhores engenheiros e mentes brilhantes ao seu redor. A chave é simples: cerque-se de pessoas mais inteligentes que você. Se você se cerca de fracassados, fracassará. Se se cerca de vencedores, vencerá. O grupo mente mestra é o atalho para o sucesso. Você não precisa saber tudo, mas precisa se cercar de quem pode te levar mais longe. Na próxima vez que pensar em seguir sozinho, pergunte-se: quem está no meu time do sucesso? Capítulo 17. O sexto sentido. O topo do sucesso. O sexto sentido é a capacidade de receber ideias, inspirações e soluções sem uma razão lógica aparente. Napoleão Hill o descreve como a forma mais elevada do pensamento. Não se trata de mágica nem superstição, mas de um nível de intuição e conexão mental que só se desenvolve depois de dominar os outros princípios de pense e enriqueça.
Hill afirma que as mentes mais bem-sucedidas aprenderam a confiar nessa voz interna que mostra o caminho certo. É um sistema avançado de alerta que pode te guiar para oportunidades ou te alertar sobre perigos. Como funciona o sexto sentido? Quando você exercita a autossugestão, a fé, a imaginação e o subconsciente, começa a receber respostas para problemas que antes pareciam impossíveis de resolver. As pessoas mais intuitivas cultivaram essa habilidade ao longo do tempo, permitindo que suas mentes captem informações além do óbvio. O sexto sentido se ativa quando você trabalhou no desenvolvimento de uma mentalidade de sucesso. Está em sintonia com suas metas e crenças mais profundas. Se cerca das pessoas certas que amplificam seu pensamento. Aprende a confiar nos seus instintos e no conhecimento acumulado. Henry Ford não tinha estudos avançados em engenharia, mas confiava na sua capacidade de tomar decisões estratégicas. Ele se cercava de especialistas, mas muitas de suas grandes ideias vinham do que chamava de sua voz interior. Um de seus momentos mais intuitivos foi quando insistiu em criar um motor de 8 cilindros em um só bloco, mesmo com seus engenheiros dizendo que era impossível. Ford simplesmente disse: "Continuem tentando até conseguirem." Meses depois, o motor se tornou realidade e revolucionou a indústria automobilística. Não foi sorte. Foi a combinação de fé, determinação e uma intuição desenvolvida ao longo do tempo. Como desenvolver o sexto sentido? Não se trata de esperar uma voz mágica te falar, mas de afinar sua mente para captar sinais e oportunidades. Pratique meditação e reflexão. Dedique momentos de calma para pensar sobre suas metas e decisões importantes. Confie no seu instinto. A primeira impressão sobre uma oportunidade, pessoa ou escolha geralmente se baseia no conhecimento acumulado do seu subconsciente. Aprenda a escutar essa sensação. Exponha-se a novos conhecimentos constantemente. Leia, estude e se cerque de pessoas que expandam sua perspectiva. Quanto mais informação você tiver, mais forte será sua intuição. Haja com decisão quando sentir clareza. As oportunidades não esperam. Quando sua intuição indicar algo com certeza, haja sem hesitar. O sexto sentido é a manifestação mais elevada de uma mente treinada. Não aparece do nada, mas é o resultado de aplicar todos os princípios de sucesso deste livro. Os grandes líderes e empresários confiam em sua intuição porque sabem que é uma ferramenta poderosa, construída com base na experiência e no conhecimento. Se você continuar desenvolvendo sua mentalidade, chegará um momento em que simplesmente saberá quando agir e quando evitar um erro. Capítulo 18. Os fantasmas do medo. Como vencer seus maiores obstáculos. Chegamos ao último capítulo de Pense e Enriqueça, onde Napoleão Hill revela os inimigos mais perigosos que impedem as pessoas de alcançar o sucesso, os medos invisíveis que governam a mente humana. Esses medos são como fantasmas que nos perseguem na escuridão, impedindo-nos de avançar. Mas aqui está a verdade. O medo é apenas uma ilusão que desaparece quando você decide enfrentá-lo. Os 6 medos básicos que destroem o sucesso. Hill identifica 6 medos principais que limitam o progresso e mantêm as pessoas presas à mediocridade. O medo da pobreza. É o medo mais destrutivo porque paralisa a ação e gera pensamentos de escassez. Manifesta-se na preocupação excessiva com o dinheiro, na insegurança financeira e na aversão ao risco. Solução: desenvolver uma mentalidade de abundância, visualizar a riqueza e agir sem medo do fracasso. O medo da crítica. Muitas pessoas não perseguem seus sonhos por medo do que os outros vão dizer. Esse medo vem da necessidade de aceitação social e da educação baseada na aprovação externa. Solução: entender que a opinião dos outros não define seu sucesso e que a crítica faz parte do crescimento. O medo da doença. Baseia-se na preocupação obsessiva com a saúde, no medo de envelhecer e na hipocondria. Quem sofre desse medo gera ansiedade constante, o que, paradoxalmente, afeta a saúde real. Solução: manter uma mentalidade positiva e hábitos saudáveis, em vez de se obsessar pelo negativo. O medo da perda do amor. É o temor de ser rejeitado, traído ou abandonado pelo parceiro. Provoca ciúmes excessivos, dependência emocional e relacionamentos tóxicos. Solução: construir confiança em si mesmo e no relacionamento, entendendo que o amor deve ser livre e não baseado no medo. O medo da velhice.
A sociedade nos faz acreditar que envelhecer é sinônimo de fraqueza e limitações. No entanto, a velhice é apenas mais uma fase da vida, e muitas pessoas alcançam seu maior sucesso depois dos 50 anos. Solução: ver a idade como uma vantagem e continuar aprendendo e evoluindo constantemente. O medo da morte é o medo supremo, que impede aproveitar a vida plenamente por temor ao fim. Quem vive com esse medo costuma evitar riscos e fica preso na rotina. Solução: aceitar a morte como parte do ciclo da vida e focar em viver com propósito. Como eliminar o medo e retomar o controle da sua vida? Hill afirma que o medo é um estado mental e, como qualquer estado mental, pode ser controlado. Para conseguir isso, você precisa reprogramar sua mente. Em vez de focar no que teme, concentre-se no que deseja alcançar. Use a autossugestão para substituir pensamentos negativos por positivos. Agir apesar do medo. A única forma de vencer o medo é enfrentando-o diretamente. Cada vez que desafia um medo, você perde o poder que ele tem sobre você. Cerque-se de pessoas que te impulsionem. O medo é contagioso, mas a coragem também. Procure estar perto de pessoas com mentalidade vencedora. Desenvolver confiança em si mesmo. O medo desaparece quando você acredita nas suas habilidades e na sua capacidade de enfrentar qualquer desafio. Por supuesto, aqui tienes la traducción ao português. O último passo para alcançar a grandeza. O medo é o último obstáculo entre você e o sucesso. Se você conseguir dominá-lo, se tornará uma pessoa imparável, capaz de alcançar qualquer meta que desejar. A mensagem final de Hill é clara. O sucesso é para aqueles que dominam a mente e ousam agir sem medo. Percorremos todos os princípios de pense e enriqueça, e agora a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A resposta está em suas mãos. E se você gostou desta análise, não pare por aqui. Clique no próximo vídeo agora mesmo e descubra como se tornar um imã para a riqueza. Nos vemos lá!